Este programa é livre para todos os públicos. Sou Padre Wellington Costa, da comunidade Betânia, comunidade fundada pelo nosso amado e querido servo de Deus, Padre Léo, que por muitas vezes, nesse rincão, pregou, trouxe a palavra a cada um de nós. E gostaria de iniciar essa pregação, esse momento de oração, invocando também a intercessão dele. Ele que, não tenho dúvida, junto de Deus, reza por cada um de nós. Acompanhem comigo essa bonita oração. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos. Cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Apresenta ao Senhor, por intercessão do servo de Deus, Padre Léo, a graça que você quer alcançar nessa quinta-feira de adoração, já no início dessa pregação. De forma comunitária, pedimos a Deus a graça da santidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Essa oração, ela é feita, fiz essa oração, com a relíquia do Padre Léo, e pedindo que ele, junto de Deus, interceda por cada um de nós. E para a nossa tarde de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 10, versículos do 24b, até o 31, que diz o seguinte: Filhinhos, quão difícil é entrar no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, esse texto veio falar muito
ao meu coração para partilharmos nessa tarde. O encontro que nós vamos celebrar, iniciar amanhã à noite, na Trilha da Cura, com a comunidade Betânia, ele tem por tema, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, de Atos capítulo 2, versículo 4. E para preparar esse momento de encontro, fomos convidados para estar aqui nessa quinta de adoração e poder já permitir que o Espírito Santo vá trabalhando em cada um de nós aquilo que Ele quer realizar, nos plenificar com a graça do Espírito Santo. Buscar a santidade significa deixar o Espírito Santo nos preencher, deixar o Espírito Santo nos envolver, deixar o Espírito Santo vir completar aquilo que ainda falta em cada um de nós. Por isso o tema dessa pregação é o Espírito Santo santificador, aquele que vem, o enviado de Deus, por meio de Jesus, para que nós pudéssemos ser santos nesse tempo. Hoje de manhã, um pouquinho acordei ansioso já para poder estar aqui, e com ansiedade a mil, e eu já digitei no Google, mas o que é santidade? Se a gente digitar em um lugar onde a gente quase todo dia entra com uma plataforma de pesquisa, um site de pesquisa como o Google, por procurar algo de Deus, o que vai dizer? E lá dizia que santo ou santidade é viver uma vida irrepreensível, é viver uma vida até de uma certa inocência, diziam alguns dos sites, dizia que era viver uma vida sem erro, dizia que era viver uma vida sem se deixar corromper por aquilo que é também o pecado. E ele dizia que isso é derivado de quem deseja ser santo, de quem busca ser santo, de quem busca viver uma vida realmente irrepreensível, distante do mal. Aí eu pensava comigo, mas isso é o desejo de todo aquele que se diz cristão, de todo aquele que decide seguir o Cristo. Isso é o desejo daquele que quer se salvar, ser santo. Porém, se a gente compreender diante dessa definição, que nos traz esses vários sites que eu reuni naquele momento, nós vamos perceber que diante da nossa vida frágil e dos nossos muitos contratempos, e pelas muitas vezes que a gente vai metendo os pés pelas mãos, que está muito distante de nós. Porque de vez em quando a gente solta através da nossa boca um julgamento, uma fofoca, uma mentira. Às vezes a gente alimenta dentro de nós aquilo que o Padre Léo falava que era a raiz quase de todos os pecados, a murmuração, a mágoa. A gente vai alimentando dentro de nós o julgamento e se corrompendo com aqueles que estão à nossa volta. E aí, enquanto rezava, preparando também esse momento, me vinha esse texto bíblico que eu trouxe para vocês. Realmente, se alguém quer se salvar, é impossível para nós. Mas a resposta vem logo em seguida. Para Deus, nada é impossível. E aí, para entender um pouquinho mais esse texto, tive que voltar um pouquinho mais. E lá no início do capítulo 10 de Marcos, ele apresenta o caso de um jovem que se aproxima de Jesus e pergunta: o que é preciso para alcançar a vida eterna? O que é preciso para ser feliz? Alguns vão traduzir. Em outras palavras, a gente poderia dizer, o que é preciso? Porque quem alcança a vida eterna é quem alcançou a santidade. Então a gente poderia inverter a pergunta, o que é preciso para ser santo? E aí Jesus, no primeiro momento, responde para aquele jovem, olha, cumpre os mandamentos. E vai citando os mandamentos um a um para aquele jovem. E aí aquele jovem, no primeiro momento, olha para Jesus e diz, mas isso eu faço desde a minha juventude, isso eu faço desde criança, isso eu faço desde sempre. Talvez o Padre Léo iria dizer, do seu jeito, qualquer um faz, né? E do jeito correto, como realmente nos pede a palavra? Cumpre os mandamentos. E quando aquele que se apresentou diante de Jesus diz assim, isso eu faço desde quando eu sou pequeno, aí diz que Jesus olhou para ele com amor e disse,
uma coisa só te falta: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E aí a gente já vai entender um pouquinho qual que é o caminho de santidade. O caminho de santidade é a gente poder vender tudo aquilo que a gente tem e que a gente é, para poder viver aquilo que é graça de Deus na nossa vida. E se a gente aprende a viver tudo aquilo que Deus nos pede, a santidade será consequência do nosso sim ao Senhor. Parece óbvio, mas ao mesmo tempo é muito difícil quando a gente vai viver. Por quê? Como começou o texto, filhinhos, quão difícil é entrar no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. E aqui a gente tem uma grande tendência, às vezes, a julgar aqueles que têm muitas posses. Mas a riqueza que ele está falando aqui, não é riqueza de dinheiro somente, mas em tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, de tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor no nosso coração. E eu fiquei muito emocionado quando Deus deu essa palavra para poder pregar hoje, porque esse texto de Marcos 10, 17 e 21 do jovem rico, é o texto meu vocacional. Quando um dia, na filosofia em crise, estava lá querendo sair do seminário, diante de tantas situações que aconteceram, Padre Vicente, que é hoje o moderador da comunidade Betânia, ele era meu diretor espiritual, ele era meu formador, eu era seminarista naquela época, apresentou esse texto para mim, e eu primeiro dei uma risada, né, porque eu disse: meu amigo, meu pai é mecânico, minha mãe trabalha num supermercado, como eu sou esse jovem rico? Eu não sou esse jovem rico. E aí ele olhou para mim e disse assim: não, Santa, não é por um monte de coisa que você tem, porque naquele dia eu disse: eu só tenho um violão, mais nada. Não é por causa das coisas que você tem, não é a riqueza que você tem material, mas é diante dos dons que Deus te deu. A pergunta que você tem que responder para você mesmo é: será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? Será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? Naquele dia eu tinha colocado todos os meus desejos, porque eu queria sair do seminário, né? Eu entrei novo, eu entrei com 14 anos no seminário, fiz oitava, primeiro, segundo, terceiro, nunca namorei, então vivi esse tempo todo dentro do seminário, vivendo desde a oitava série até então a filosofia, quando eu estava naquela época, naquele momento. Eu tinha muito desejo de ter o meu carro, tinha muito desejo de ter a minha casa, sou apaixonado por dirigir, filho de mecânico, o que ia dar? Então, já começa a pensar assim. E aí eu não projetava, eu olhava para mim e eu não via o que ele enxergava. E ele dizia: mas você consegue conversar com todo mundo, as pessoas param para te ouvir, você é animado, você brinca. Eu não tenho dúvida, ele falou, que se você sair, você vai se dar muito bem. Logo, logo você vai estar numa empresa, você não tem medo de trabalhar, você vai se destacar, você vai subir, você vai ter seu carro, logo, logo você vai ter a sua namorada, e não tenho dúvida que você vai ter sua família. Quem sabe você vai, e eu não tenho dúvida que você vai encontrar felicidade assim, mas será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? Porque eu também entendo que você pode ser muito feliz como padre. Chegou o Padre Vicente agora, ó. Foi ele que me disse isso. Você também pode ser muito feliz como padre. E aí, naquele momento, eu disse para ele assim: olha, eu vou rezar. E eu saí para rezar. Mas eu me senti naquele momento como alguém tivesse dado um tapa na minha cara com luva de pelica. E eu caí do cavalo naquele momento. Porque no fundo eu sentia algo aqui dentro, mas os meus medos e aquilo tudo que me bloqueava não deixava eu enxergar aquilo que as pessoas e Deus estavam enxergando de mim. E aí, voltei e falei para o Padre Vicente: ó, vou dar uma chance para Deus. Se Ele quiser, é uma chance. E eu vou seguir. E aí, graças a Deus, hoje, aqui já com 11 anos de padre, podendo caminhar e fazendo parte dessa comunidade tão especial que é a comunidade Betânia, procurando responder dia a dia com a vida.
E com isso eu não estou dizendo que eu sou santo, porque eu sei dos muitos pecados que eu tenho, e eu sei das muitas dificuldades que eu tenho enfrentado. E eu sei muito que eu tenho que crescer ainda, e aprender inclusive com o Padre Léo. Mas eu, refletindo um pouquinho aquilo que o Padre Léo trouxe, e o chamado que cada um de nós tem à santidade, e o chamado que cada um de nós tem para podermos alcançar a vida eterna, eu olhava para ele e escutava o Padre Léo dizer assim, a gente tem que ser melhor para os outros, e não melhor do que os outros. E aí, ouvindo isso que o Padre Léo diz para cada um de nós, e que é uma frase que já saiu em muita postagem, e muito videozinho do Padre Léo viralizando por aí, que nós não temos que ser melhor do que os outros, mas melhor para os outros, eu fui procurar entender, peraí, mas o que significa isso? E aí eu lembrei de uma frase também do Beato Carlo Acutis, que diz assim, que todos nós nascemos originais, mas muitos insistem em viver e morrer como fotocópias uns dos outros. E parando para olhar a realidade que a gente vive hoje, quantos de nós deixamos de viver a vocação, porque não oferecemos o nosso melhor para os outros, mas nós ficamos só nos comparando com os outros. Comparando, porque eu não sei cantar do jeito que o outro canta, então eu não vou. Porque eu não sei pregar como o outro prega, para falar de Deus como o outro fala, então eu vou me esconder. Porque eu não sei rezar como o outro reza, então quer dizer que eu não tenho vocação. Porque eu vim de uma situação muito difícil, e eu tive pouca alfabetização, ou eu tive muitas dificuldades, eu não vou poder servir ao Senhor com a minha vida. E aí a gente vai tocando o vazio dentro de nós, porque isso só revela o vazio, a insuficiência, revela para nós a nossa baixa autoestima, revela para nós a nossa insegurança, revela para nós o nosso medo. E quando a gente se deixa levar pela insegurança e pelo medo, a gente começa a se comparar e olhar para os outros, e olhando os outros lá em cima e a gente sempre lá embaixo. E engraçado que lá embaixo, porque a gente não gosta de viver e ficar olhando sempre para os outros, aí a tentação é poder apontar o dedo também para aquele que está lá e sempre arrumar alguma desculpa para eu não estar no lugar, e uma desculpa, uma crítica para poder diminuir aquele que está servindo a Deus. Não é assim? Às vezes, quando algum filho de Betânia volta para casa, volta para a família, ou decide mudar de vida, a gente escuta alguns comentários infelizes. Vamos ver até quando que vai aguentar. Vamos ver até quando que vai acontecer a recaída. Ou quando alguém que está procurando viver a santidade, está procurando viver a oração, está procurando ser fiel no seu compromisso de castidade, de obediência, de pobreza, aí vem os comentários, mas do jeito que ele faz é fácil, mas do jeito que ele está vivendo, é fácil. E aí a gente vai tornando impossível, porque a gente vai se apegando àquilo que nós consideramos riqueza. E o que nós consideramos riqueza? O número de likes, o número de curtida, o sucesso que isso vai dar, e não os corações que estão sendo tocados e convertidos pelo nosso sim. Por isso, é preciso pedir o Espírito Santo para que diante do nosso impossível, onde a gente enxerga o impossível, não se esqueça ao Deus do impossível, que torna tudo possível. O nosso pouco nas mãos de Deus pode se tornar milagre na vida de um irmão, de uma irmã. A nossa miséria na mão de Deus pode se tornar milagre na vida do irmão e da irmã. Por isso que nós precisamos é ter a coragem de pouco a pouco ir cultivando a nossa vida de fé, e cultivando a nossa vida de oração, cultivando a nossa vocação num verdadeiro abandono a Deus, porque realmente sozinhos nós não vamos conseguir, sozinhos não dá. Quem se apoia nos seus próprios
no seu próprio julgamento, quem se apoia só na própria opinião, quem se apoia somente naquilo que considera seguro, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que alcançar a santidade, do que alcançar o céu. Enquanto nossos dons, enquanto a nossa vida, enquanto a nossa segurança, enquanto o nosso jeito de viver a fé, de viver a vocação, não está totalmente alicerçada naquele que santifica a nossa vida, que é o Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. E aí vai vir o medo de se expor, aí vai vir o medo de dar o passo, aí vai vir o medo de a gente poder caminhar e poder responder com aquilo que nós somos diante de Deus. E aí, a gente vai ficar com o mesmo medo de Pedro, que chegou para Jesus, tá, mas se ninguém pode se salvar, e nós que deixamos tudo por causa de ti? E aí Jesus diz, aqueles que tiveram a coragem de deixar tudo por causa do Senhor, vão receber cada vez mais, irmãos, irmãs, pai, mãe, e filhos, filhas, terras, com perseguições, mas na próxima vida, a vida eterna. Em outras palavras, a santidade. A santidade. Eu lembro que, naquela época, uma das coisas que eu falava ao Padre Vicente, que era mais difícil para mim abrir mão, para eu ser padre, era, além de não ter o meu carro, né, minha casa, era não ter o meu filho. Filho do próprio sangue, sabe? Que era uma das coisas mais difíceis de abrir mão para poder seguir adiante. E louvado seja Deus, hoje na comunidade Betânia, nós acolhemos todos que vêm até nós como o próprio Cristo. E aqueles que vêm para viver o processo de restauração conosco, são os nossos filhos e filhas. Vários hoje eu tenho, nos 8 recantos, espalhados por esse Brasil. E talvez Deus hoje, da mesma forma como me chamou, tenha tocado o coração de muitos para serem pais, mães em Betânia, para poder ser reflexo do amor misericordioso do Jesus em Betânia, para ser pleno do Espírito Santo, talvez em Betânia, mas se eu ficasse apoiado naquilo que eu considerava o melhor para mim, eu não teria tido essa graça de hoje aqui poder trazer essa palavra a cada um de nós. Porque, já digo, o primeiro a ouvir sou eu. Enquanto partilho com vocês, passa na minha memória, na minha cabeça um filme. Um filme que vai se renovando todo e cada dia. Um filme que eu preciso rezar todo e cada dia, porque coisas novas vão nascendo e vão brotando. Coisas novas vão surgindo. Coisas novas vão cada vez mais nos tocando. Eu lembro que quando eu entrei no seminário, lá na 8ª série, no seminário de Corupá, seminário dos Deonianos, eu ganhei um violão. Minha mãe queria muito que eu aprendesse a tocar teclado. Eu, de teimoso, quis aprender a tocar violão. Porque achava mais bonito o som do violão. E fui aprendendo, comecei naquela época, no começo a gente mais bate no violão, né, do que toca, porque aprender um instrumento musical não é de uma hora para outra. Você pode até ter o dom, mas aprender um instrumento musical exige muito treino, muita dedicação. Exige a gente colocar em prática todos os dias o pouquinho que a gente vai aprendendo. Como a semente que às vezes é lançada na terra, num primeiro momento a gente não vê o fruto, a gente não vê aquele verde bonito da plantação. A gente tem que esperar, tem que cultivar, tem que rezar para que a semente possa debaixo da terra cumprir a sua missão, até um dia ela crescer e mostrar para nós, revelar ao mundo e a todos aquela beleza, a beleza do seu crescimento e do fruto que ela tem para oferecer. Assim também é um instrumento musical, e eu fui aprendendo aos pouquinhos, nunca tive aula propriamente dita de violão, e eu ia olhando que os meus colegas seminaristas veteranos
já faziam, iam copiando deles, e aos poucos ia batendo violão, de repente os que sabiam tocar foram embora, tive que ir me virando sozinho, tocando nas missas nós tínhamos missas em turma, em série, e fui aos pouquinhos lá, usando aquele pouco que eu sabia. Quando cheguei na filosofia, aí fazia parte de uma pastoral chamada Pastoral Vocacional e da Juventude, e aí tinha sempre alguém que cantava, eu ia junto para tocar violão, já sabia um pouco mais. Nunca aperfeiçoei muito, mas o pouco que eu sabia, eu ia usando. Até mais tarde, saí da filosofia, fui para Rio Negrinho fazer o estágio, de lá fui para Taubaté, que eu vivi os 4 anos de teologia, e depois de lá trabalhei 2 anos em Joinville, no Santuário Sagrado do Coração de Jesus, e agora já 9 anos na comunidade Betânia. Nesse tempo em que eu vivia teologia e depois eu fiquei padre, eu ouvi em alguns momentos o seguinte: olha, você não se esqueça, você é padre, você não é um artista. Então, quando você for para o altar, nunca leve um violão, porque lá é lugar de celebrar a Eucaristia. É o lugar do sacramento. É o lugar onde nós vamos celebrar com o nosso Senhor. E aquilo ficou muito forte, padre novo, ficou muito forte dentro de mim, e eu entendi o que o padre quis me orientar. Já está na glória, e com certeza esse padre rezando por cada um de nós, lá em cima, porque a missa realmente não é um espetáculo, mas é o lugar onde o mistério pascal de Cristo é atualizado, onde a graça acontece. E por isso, deixei por muito tempo velada um pouco mais aquilo que eu tinha entendido que Deus tinha me dado como dom, num primeiro momento, que era a música, que começou com o violão, que mais tarde continuou animando as missas, e mais tarde continuou também tendo que oferecer o pouco que eu sabia para que o povo pudesse tocar a Deus. Eu lembro que eu toquei em missa, toquei em velório, toquei em batizado, toquei em várias celebrações naquela época, de forma muito simples, mas as pessoas eram alcançadas. E quando eu fiquei padre, eu deixei isso tudo muito velado, muito parado, dentro do meu ministério e dentro daquilo que era a minha vida. Até que com essa onda de Covid que teve na pandemia, o Senhor veio me alertar. Teve uma noite que eu passei um pouco mal, e às 2 horas da manhã, eu estava respirando um pouco mais pesado, e eu estava com Covid, foi bem no início, nos primeiros meses, e eu olhei para Nossa Senhora na minha frente, assim, que estava na frente da minha cama, eu disse assim: Nossa Senhora, é hoje? Será que é hoje? E aí eu respirando pesado, e aí começou a passar um filme na minha cabeça, e esse filme passava assim: meu Deus, o que eu deixei de legado? O que eu deixei com a minha vida e com o meu sacerdócio? Quantas pessoas eu consegui mostrar o caminho de Deus? Para quantas pessoas a minha vida foi um sinal? Para quantas pessoas o meu ministério realmente fez com que as pessoas tocassem o coração de Deus? A minha vida, será que tem sido um reflexo do amor de Deus? Porque aí eu estava na obra do Padre Léo, e olhava o Padre Léo reconhecido praticamente no mundo inteiro, um homem que deixou um legado muito bonito, um homem que nós ouvimos falar, e dentro de nós vem uma inspiração muito grande para viver como ele viveu, o Espírito Santo, e viveu a fé. Eu dizia: meu Deus, e eu não deixei nada. Eu disse: será que é hoje? Será que é hoje? E eu vou assim? E aí eu comecei a olhar para a vida e para tudo aquilo que era o meu dia a dia, e eu vi que, por exemplo, aquilo que era música no meu ministério, eu havia enterrado. E me veio bem na memória Padre Léo falando da parábola dos talentos. E eu comecei a rezar, eu disse assim, a parábola dos talentos, porque ela é colocada no final do Evangelho, e dizendo assim: aquele que recebeu 5, recebeu 3 e recebeu 1.
O que recebeu um talento só escondeu, mesmo sabendo que o Senhor um dia ia pedir aquele talento. Na maior cara de pau ainda chegou para o Senhor e disse: eu sei que tu um dia ia cobrar, então com medo eu escondi. Com medo eu escondi. Eu disse: tá bom, Senhor, eu tenho medo, mas eu não posso esconder. Eu tenho medo, mas eu não vou esconder. E aquela respiração mais pesada. Aí eu olhei para Nossa Senhora, enquanto estava entrando em desespero, parece que Nossa Senhora botou a mão do lado assim e disse: ô santa, a sua respiração já é pesada. E aí, olhei para ela, agradeci, né, aquela caída de ficha, agradeci aquele momento, mas no outro dia já não foi mais a mesma coisa. Eu revi toda a minha vida de oração, eu revi todo o meu compromisso com Deus e sobretudo com a música. E com isso, para que Deus tornasse aquilo que eu achava impossível, porque, vou ser muito sincero para vocês, falar e pregar, hoje é muito tranquilo para a multidão, mas cantar na frente de uma multidão é difícil. Aqui na Canção Nova, então, muito mais difícil ainda. Muito mais difícil ainda. Aqui dentro já começa a borbulhar tudo. A borbulhar tudo. E aí eu comecei a me comprometer, comecei a fazer aula de técnica vocal, porque eu disse: se Deus me deu esse dom, eu preciso ir atrás. Eu preciso colocar, ao ponto que eu fui praticamente para 3 professores diferentes. Primeiro foi o Carlos do Ministério Amados Eterno, lá de Balneário Camboriú, e eu chegava para eles e já dizia assim: ó, se eu não tiver jeito para coisa, me avisa já. Se eu não tiver jeito para coisa, me avisa já, porque eu paro já. Agora, se tiver o mínimo possível, você diz que eu posso continuar, porque daí eu não vou gastar, eu vou investir e não vou perder tempo com aquilo que não é do Senhor na minha vida. E aí eu fui, depois mais tarde procurei a Nadiara, que também é uma ótima professora, e mais tarde entrou também o Carlos da Escola Musicando, e fui falando com eles foram me direcionando, me falando, disse: não, tem jeito, precisa aperfeiçoar, mas tem jeito. E aí eu fui trabalhando, estudando algumas músicas, estudando algumas coisas, e fui permitindo que Deus fosse fazendo isso através do meu coração. E mais tarde, se aquilo que eu achava que era só cantar quando eu fosse celebrar uma missa, talvez uma música do Padre Zezinho, uma música do Padre Léo, uma música de alguém que eu gosto bastante, Deus concedeu a graça de poder compor também algumas músicas. Hoje eu tenho 3 músicas que foram inspiração de Deus, resultado de oração, e uma que um colega meu de seminário, ele escreveu essa música 20 anos atrás, e eu pedi a graça de poder gravar também essa música. Porém, no último dia 20, em todas as plataformas, eu partilhei com vocês, deixei esse dom transbordar com uma música chamada Eu Quero Ser Santo, que eu quero partilhar hoje com vocês também. E qual que é o objetivo disso? Para eu ser um grande cantor, para eu ter sucesso, tenha consciência que eu não vou ser. Igual a gente olhar, por exemplo, nós padres da comunidade Betânia, e dizer assim: eu vou ser como o Padre Léo? Eu não vou ser o Padre Léo. Mas eu quero não ser só uma fotocópia de alguém, mas eu quero que Deus, na originalidade que Ele me fez, como sua imagem e semelhança, eu me torne um sinal nesse mundo do amor dEle, para as pessoas que Ele me confiar. E volto a dizer, com o desejo de ser santo. E isso, claro que vai implicar uma vida de oração. Minha vida, como eu falei, minha vida mudou, diante desse sentido, assumi um compromisso, acordo cedo para poder rezar, para poder ir atrás. Inclusive, vocês podem até achar engraçado, mas essa música, ela veio num lugar muito inusitado. Eu acordei de manhã, 5h20, como eu costumo acordar, fui para a capela, fiz as laudes, saí da capela, fui para o meu quarto, peguei a palavra, eu abri a palavra, rezei com a palavra, do jeito que eu faço quando eu estou em Betânia todos os dias,
E quando chega perto de umas 7 horas da manhã, eu pego e vou para a academia. Eu tinha acabado de chegar na academia, botei o fone de ouvido e coloquei uma pregação. Eu não queria escutar a música que estava lá, eu estava concentrado, a minha cabeça ainda estava sintonizada na oração que eu estava fazendo. Aí eu coloquei um fone de ouvido, enquanto eu comecei a fazer um agachamento, a letra ela veio por inteiro na minha cabeça. Eu disse: meu Deus, isso não é meu, isso é de Deus, e eu preciso partilhar isso. E aí eu saí correndo, larguei o negócio do onde estava, eu peguei o celular e escrevi na hora a letra. E logo que eu escrevi a letra, no outro dia eu ia ter aula com a minha professora, mostrei para ela, e foi esse o resultado. Eu quero ser santo, mas quando olho para mim, me sinto fraco, pecador, sinto que é impossível para mim. Eu sei, Senhor, que salvar-se para homens é impossível, mas para ti, Santo dos Santos, tudo é possível, tudo é possível. Eu creio, Senhor, Santo dos Santos, envia o teu Espírito. Quero guardar tua palavra, conhecer a verdade, ela liberta, transforma minha fraqueza em força. Salva-me, santifica-me, salva-me, santifica-me, salva-me, santifica-me. Vem, Espírito Santo, santificar minha alma. Vem, vem, Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver. Vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Oh, 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 eu creio, Senhor, Santo dos Santos, envia o teu Espírito. Quero guardar tua palavra, conhecer a verdade, ela liberta, transforma minha fraqueza em força. Salva-me, santifica-me, salva-me, santifica-me, salva-me, santifica-me. Vem, Espírito Santo, santificar minha alma. Vem, vem, Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver. Vem com unção, vem com milagre, vem com poder.
vem, vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Oh, 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 Essa é a canção que talvez, eu tenho até certeza, não vai ser uma música que vai explodir, mas aonde eu for, vou poder utilizá-la para poder alcançar o coração das pessoas. Espero que na tarde de hoje ela tenha também alcançado o teu coração, porque ela é partilha de oração sincera. Outro dia, logo que saiu nas plataformas, eu partilhava com alguns amigos e uma amiga muito próxima, ela dizia assim: é uma oração em canção. É esse desejo de santidade que nós temos que ter. É esse desejo de santidade que nós precisamos não parar nunca. Deus sabe das inúmeras horas de aula, de estudo, de gastar tempo, melhor, não gastar, de investir tempo em se preparar para poder levar a graça de Deus. Às vezes a gente acha que tudo vai acontecer de forma mágica, e não é assim. Quando a gente diz que nosso Deus é Deus do impossível, a gente acha que a gente não precisa fazer nada, só esperar de Deus. E não, é preciso a nossa parte. Deus já nos deu o dom, Deus já nos deu a graça. É preciso que a gente tenha coragem de cultivar, pois alcançará a vida eterna aquele que for capaz de dar um pouquinho mais de si para Deus. Lembra da pergunta que eu recebi aquele dia? Será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? O que está segurando? O que está impedindo de dar um pouquinho mais de você para Deus? O que está segurando de poder dar um pouquinho mais de você para Deus? Talvez o que está segurando realmente é esse olhar de julgamento, esse olhar sempre, o que eu ganhei, o que eu não ganhei, porque eu sou feliz, porque não sou feliz. Não, é quanto mais eu ofereço para os outros, quanto melhor eu sou para os outros, mais Deus faz, mais Deus realiza a minha vida. Não é quão melhor eu sou dos outros, que os outros, comparando com os outros, como diria o Padre Léo, quão melhor eu sou para os outros. Como diria Carlo Acutis, Deus te fez original, Deus te fez um ser único, Deus te fez inteira. Por que ser fotocópia? Sim, os grandes santos da nossa igreja devem nos inspirar a viver a santidade, mas não tenta imitar eles, porque você não vai ser nem santo e nem ser feliz. Que eles inspirem você a buscar a santidade que Deus lhe colocou como semente dentro de você, na força viva do Espírito Santo. E isso só vai acontecer à medida que a gente vai se abrindo para o Espírito Santo, à medida que a gente vai permitindo que o Espírito Santo vai santificando a nossa vida. Com certeza o Padre Léo inspira muitos de nós, mas o jeito dele rezar é um jeito diferente do nosso. São Francisco de Assis, um grande santo na nossa igreja, nos inspira muito. Quantos quiseram seguir o seu exemplo? Mas ele tinha um jeito de viver a sua santidade. Nós temos o nosso, porque a nossa santidade, ela será vivida aonde Deus nos colocou. Não espera porque quando eu chegar, quando eu estiver pronto, quando está tudo preparado. É ilusão, isso não vai acontecer. Vai acontecer no teu dia a dia, porque o nosso pouco nas mãos de Deus pode ser milagre na vida daqueles que estão à nossa volta e que receberão a palavra.
Nós somos fracos, nós somos pecadores, mas o Espírito Santo de Deus, que é santo, pode santificar você e eu. Fica de pé um pouquinho. Fica de pé um pouquinho, ergue os teus braços, fecha os teus olhos e pede o Espírito Santo. Vai dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo com unção, vem Espírito Santo com poder, vem Espírito Santo ungir a nossa vida, vem Espírito Santo, se for preciso, realiza um milagre no impossível da nossa vida. Você que já desistiu da uma vocação, você que já desistiu da entrega total, você que já desistiu de querer cumprir a vontade de Deus, é tempo de resgatar o que Deus já colocou em você, já semeou em você. Você que já desistiu dos dons, que você já desistiu de aperfeiçoar aquilo que Deus te deu, vai dizendo: Senhor, eu estou aqui hoje, realiza o impossível na minha vida, realiza o impossível em cada um de nós. Eu quero ser santo, Senhor, eu quero ser santo hoje, eu quero ser santo, Senhor, e para isso eu preciso do Teu Espírito. Eu creio, Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua força, eu creio que Tu podes me santificar, eu creio que Tu podes me libertar, eu creio que Tu podes renovar a minha vida, eu creio que Tu podes fazer tudo novo. Eis-me aqui, Senhor, faça-se. Eis-me aqui o servo do Senhor, realiza mais uma vez, Senhor, realiza mais uma vez, que não seja só uma onda para que os outros vejam, mas que seja aquilo que Tu queres para a nossa vida. Vem Espírito Santo, vem com todo o poder, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, santificar minha alma. Vem Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver. Vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Vem Espírito Santo, santificar minha alma. Vem Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver. Vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Quem quer santo, levanta a mão. Quem quer ser santo, levanta a mão. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Quem quer ir para o céu hoje, levanta a mão. Tem que ser, gente. Se é céu, tem que ser hoje. Pode ser hoje, não tem problema. Se for céu, que seja hoje. Pode ir, né? Se for céu, é hoje mesmo. Louvado seja Deus. Por que que a gente talvez tem medo de dizer hoje, Senhor? Porque a nossa luta pela santidade está muito pequena. A gente está devendo, talvez porque a gente está devendo muita coisa. A gente está devendo em muito pecado, a gente está devendo em muita coisa. A gente olha para nós, a gente só vê o nosso impossível. Está na hora de olhar para o possível que Deus pode fazer em nós e abraçar esse possível. As pessoas podem falar de nós o que elas quiserem, pode criticar, pode dizer, pode apontar o dedo, pode falar o que quiser. Elas não sabem da nossa vida de oração, elas não sabem do nosso sofrimento, elas não sabem do que a gente rala todo dia, elas não sabem de quanto tempo a gente fica diante do Santíssimo, elas não sabem quantas lágrimas correm debaixo do chuveiro, elas não sabem, elas só veem aquilo que a gente mostra, que a TV mostra, que a internet mostra, elas não sabem. Então nós vamos dar atenção e dar corda para quem não conhece a vida da gente. O Espírito Santo conhece a vida da gente.
O Espírito Santo conhece a minha e a sua vida. O Espírito Santo conhece as nossas batalhas. O Espírito Santo conhece o fogo, o desejo de santidade que tem aqui dentro. O Espírito Santo conhece os lugares que nós temos caminhado. O Espírito Santo conhece onde nós temos investido o nosso melhor tempo. O Espírito Santo conhece onde nós temos investido as nossas melhores energias. Está na hora de entregar para Ele. Quem quer entregar para o Espírito Santo a sua vida? Levanta a mão. Então fica de 2 em 2, um de frente para o outro agora. Fica de frente um de vocês fica de joelhos, o outro fica de pé. Põe as mãos sobre esse irmão agora e vá pedindo o Espírito Santo sobre a vida desse irmão. Você que está de joelhos, abra a mão, porque o Espírito Santo hoje vai te dar um grande presente. Entrega a tua vida, você que está de joelhos, como um dia Maria de Betânia entregou sua vida aos pés de Jesus. Hoje entrega ao Espírito Santo a tua vida por inteiro. E você que está de pé, pede para esse irmão com toda a força do teu coração. Vem Espírito Santo, vem com unção, vem com poder, vem com milagre, vem conduzir a vida desse irmão, vem conduzir a vida dessa irmã, vem transformar a vida desse irmão, dessa irmã, vem fazer tudo novo, vem Senhor, realizar o impossível na vida, vem tornar possível o que esse irmão, essa irmã já disseram que era impossível. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, porque nós cremos, nós acreditamos na tua força, nós cremos em ti, Senhor. Vem Espírito Santo, santificar minha alma, vem Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver, vem com unção, vem com milagre, vem com poder, vem Espírito Santo, santificar minha alma, vem Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver, vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Faz o sinal da cruz na fronte desse irmão que está de joelhos. Ajuda ele a se levantar. Não precisa dizer nenhuma palavra, só dá um abraço nele, dá um abraço nela. Presta o teu corpo para Jesus agora e abraça forte. Que esse abraço seja o abraço de Jesus, e assim sejam batizados no Espírito Santo de Deus na tarde de hoje. E você que está de pé, fica de joelhos para receber a oração. Você que estava de pé, fica de joelhos para receber também hoje a graça, a unção. Que esse lugar seja Pentecostes, seja cenáculo agora, para que todos fiquemos cheios do Espírito Santo, como é a proposta dessa nossa quinta-feira de adoração na Trilha da Cura. Põe as suas mãos sobre esse irmão, sobre essa irmã, e vá pedindo o Espírito Santo como você nunca pediu. Você que está de joelhos, vá pedindo, entrega a tua vida ao Espírito Santo e vai dizendo: eu sou o teu Espírito Santo. Vá dizendo você, mulher, eu sou tua, Espírito Santo. E você que está de pé, vá pedindo com toda a força, vá pedindo os dons, vá pedindo unção. Se você conhece esse irmão, essa irmã, confia a ele, aos cuidados, vá pedindo uma porção redobrada do Espírito Santo, vá pedindo que o Senhor realize um verdadeiro milagre na vida desse irmão, traga cura física, que liberte da depressão, que liberte de todas as amarras, tire toda a falta de sentido e preencha de sentido, preencha de amor, preencha de perdão, preencha de fraternidade, que preencha com a graça do alto o vazio que esse irmão, essa irmã possa estar vivendo, que preencha a solidão com presença do alto, e que o impossível seja realizado na vida desse irmão, dessa irmã. Senhor, me dá a imagem de muitas muralhas caindo por terra,
muitas muralhas que impediam que o coração de Deus alcançasse o teu coração, que o Espírito Santo de Deus te ungisse. Vem, Espírito Santo, sobre a vida desse irmão, dessa irmã. Vem com força, vem com poder, vem com unção. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, santificar minha alma. Vem, Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver. Vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Vem, Espírito Santo, santificar minha alma. Vem, Espírito Santo, conduzir meu viver, ungir meu viver. Vem com unção, vem com milagre, vem com poder. Recebam o Espírito Santo de Deus. Amém. Sejam batizados no Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajuda Amém. a levantar esse irmão, essa irmã. Dê um abraço forte. Que Deus abençoe a cada um, a cada uma. E que no seu coração o desejo da santidade seja muito maior do que qualquer julgamento, qualquer comparação. Acredite em você, porque o Senhor acredita muito mais, muito mais, que você pode muito mais e servir muito mais. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, por São José, que é nosso protetor, os santos arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, São João Paulo II e o servo de Deus, Padre Léo, o Senhor Todo-Poderoso, esteja acima de vós para iluminar, o lado para acompanhar, atrás para defender, abaixo para sustentar, a frente para guiar e no coração para ensinar a amar e a testemunhar o amor que vem do próprio coração de Jesus. Ele vos abençoe, guarde, proteja, ilumine e conduza. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.